gente dá atenção à sua saúde enquanto você faz o que gosta. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Muito boa noite a todos, nossa saudação. Gostaria de desejar já, passado praticamente um mês, aí, um feliz 2020. Afinal de contas, todos nós ficamos um determinado período em stand-by, é isso? Ficamos em banho-maria, tiramos umas férias aí, enfim, descansamos aí um pouco, nos desligamos um pouquinho dessa vida um tanto quanto frenética, aí, embora sendo um jornalismo de interior, as exigências para quem se propõe a exercê-lo da maneira como a gente pretende e faz, elas são as mesmas do que, não digo em termos de intensidade, mas enfim, mas é equipe menor, é tudo menor, então sobra muita coisa para um ou para dois. Então, um feliz 2020 para todos. E nós estamos aqui, então, iniciando o nosso ano aqui pela TV Erechim e com o programa Painel. E nós não poderíamos começar de uma maneira melhor do que falando com um erechinense radicado já há um longo tempo num país onde todo mundo quer morar, mas que não tem uma série de privilégios que nós temos aqui, né? Mas todo mundo que gostaria, ou grande parte, ao menos, né? Um erechinense humilde, simples, que não viu as coisas caírem do céu, que foi buscar o que tem, que conquistou o que tem, e conquistou de uma maneira lícita, de uma maneira daquela que eu entendo a mais coerente possível, que é através do estudo e através do trabalho, né? Eu me refiro ao Vitélio Brustolin, conhecido de muita gente aí já, e que esteve há um certo tempo já, há alguns anos aqui, e a gente conversou, e para alegria nossa ele está novamente de volta, como diria o Eduardo Sampaio, que também já nos deixou, né? De volta à terrinha, um termo que ele cunhou no antigo A Voz da Serra, que também já não existe mais. Vitélio, muito prazer em receber você mais uma vez aqui no painel. Muito boa noite. Boa noite, hoje, boa noite, telespectadores. Olha, muito obrigado por essa apresentação tão legal. Fiquei até emocionado aqui. Obrigado mesmo. Não sei se eu sou merecedor, mas obrigado. O Vitélio é cientista, depois ele vai explicar exatamente de qual área ele se dedica mais, porque falando fora, conversando um pouquinho antes, a gente vê que o trabalho dele é bastante complexo, muito amplo, muito profundo. Fica até difícil de transferir para a televisão, para o grande público, assim, porque é um programa de TV, a gente ouve e tal, e depois teria que ver de novo. Mas ele é um cientista, é um professor de Harvard, enfim. Vitélio, o que você está fazendo hoje em dia nos Estados Unidos, onde você passa um período, no Brasil, onde você passa outro período, mais no centro do país? Então, eu comecei a ir para os Estados Unidos em 2012, foi para o meu doutorado. Na época eu estava pesquisando o Complexo Militar Industrial Acadêmico, que a gente pode aprofundar um pouquinho mais depois, se você quiser. Aí eu entreguei uma tese, tirei o doutorado, tive que voltar para o Brasil, porque o governo brasileiro pagou o meu período em Harvard, pagou o meu período no exterior. E foi muito legal voltar, porque eu consegui contribuir, meio que pagar o meu pedágio no exterior trabalhando aqui. Na época eu já era concursado no Rio de Janeiro, e aí eu defendi meu doutorado em março. Em abril daquele ano, foi 2014, salvo engano,
Eu passei no concurso público para professor de Universidade Federal, no Rio de Janeiro, onde eu ainda tenho um vínculo, eu leciono Direito Internacional lá, no curso de Relações Internacionais da UF, né, o INEST, que é o Instituto de Estudos Estratégicos. Leciono no mestrado e no doutorado lá também. Em 2017 eu voltei para Harvard como pós-doutorando, fui fazer pós-doutorado. Um pouquinho antes disso eu estava lecionando em Columbia, Nova York. A Universidade de Columbia é uma universidade Ivy League, que eles chamam, né? Os americanos têm as universidades que eles têm como referência, eles chamam de Ivy League. Então Harvard é uma delas, o MIT é outra, Columbia é outra. Então eu fiquei indo e voltando dos Estados Unidos durante alguns anos e neste momento eu sou cientista de Harvard, eu leciono algumas disciplinas lá num contrato regular, mas o meu foco é pesquisa científica, é para isso que eu tenho um vínculo com a universidade. Então, na verdade, eu tenho que passar alguns meses no Rio de Janeiro todos os anos e uma parte do ano lá mostrando trabalho. Nessas relações com universidades, você também chegou a estreitar e, digamos, a fechar uma espécie de um anel, enfim, você tem alguma relação, digamos, com o governo brasileiro, com o Estado brasileiro? Estado no sentido, assim, de governo que está lá, independentemente de quem está de governo. Eu participei de uma seleção para cientistas para o IPEA, que é um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ligado à Presidência da República. Eu participei dessa seleção em 2014 e dessa seleção foram selecionados 8 cientistas para mapear a base industrial de defesa do Brasil. Então nós percorremos o país, entrevistando empresários, visitando fábricas, escrevendo. Isso gerou um livro de quase 1000 páginas que está disponível, inclusive, no site do governo, no meu próprio website em Harvard. Está o livro disponível para download, mas ele também está disponível impresso em quase todas as bibliotecas públicas do país. Desde então, eu sou consultor ad hoc do IPEA para a Presidência da República, ou seja, um vínculo completamente institucional como cientista. Por causa disso, eu acabei abrindo 2 empresas, porque os meus contratos eram sempre como pessoa física, isso acarretava num pagamento alto de impostos. Abri as empresas que são basicamente em torno do meu currículo e de como eu posso colaborar com o país. Você é um funcionário público, então, entre aspas? Eu sou um funcionário público e tenho um tremendo orgulho disso. Assim, o país investiu muito na minha educação. Eu tive a oportunidade de fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, de me tornar um cientista com investimento deste país, do Brasil, que eu amo. Então eu me sinto na obrigação de devolver isso trabalhando. Eu acho que não é mais do que meu dever isso. Esse teu ingresso, porque nós vivemos num país que você conhece muito bem, né, que nem sempre os ingressos em determinados círculos do poder, né, e das mais altas responsabilidades, né, elas nem sempre obedecem os caminhos mais lícitos. Você, evidentemente, eu te conheço, você percorreu, você chegou lá pelos caminhos do estudo, enfim, foi através disso. Olha, eu costumo falar para minha mãe, que mora aqui em Erechim, que nada foi fácil na minha vida. Eu saí de Erechim com 2 malinhas de mão, de ônibus, sem dinheiro. A minha família nunca teve posses. Meu pai era brigadiano, meu pai faleceu há alguns anos, faleceu jovem ainda, morando aqui em Erechim. Toda a minha família está aqui, aqui vai ser sempre o meu lar. Mas nada foi fácil para a gente. A minha mãe trabalha até hoje, trabalha muito. Eu saí daqui, fui para um lugar que eu não conhecia, eu nunca tinha pisado no Rio de Janeiro. Depois eu fui para outro lugar que eu não conhecia, que é Boston, nos Estados Unidos, e Nova York. São cidades gigantescas, são desertos, porque você está no meio de uma multidão, mas você está sozinho, sabe? E tive que aprender um idioma novo, tive que aprender inglês num nível suficiente para poder lecionar em Harvard. Foi uma coisa assim, eu saí de Erechim sem saber falar o idioma. Eu tive que aprender isso durante o trajeto. E eu fiquei feliz agora, no ano passado eu recebi um feedback muito bom dos alunos lá nos Estados Unidos,
porque os americanos falam um inglês muito próprio, uma pronúncia muito própria, muito diferente do inglês britânico, do inglês australiano, por exemplo. Então, os meus alunos internacionais, eles achavam mais fácil de entender a minha pronúncia do inglês do que de americanos nativos. Isso me deixou... Quando a universidade me mandou esse relatório, eu fiquei tão feliz com isso, porque foi difícil conseguir. Foi difícil. Ainda, às vezes, eu sonho em inglês, ou eu sonho que a minha mãe está conversando comigo em inglês. E ela não fala, ela fala um bom italiano do Vêneto, como falam aqui, né? Um bom italiano. Mas, e todo o resto foi complicado. Eu caí de paraquedas, fazendo concurso público no meio de pessoas que eu não conhecia, que não me conheciam. Não teve uma indicação para nada, e eu acho isso ótimo, porque foi completamente no mérito, eu acredito, sabe? Quando você saiu de Erechim, nessas duas malas aí que você disse que tinha, né, eu imagino que em uma delas, você não estava na mala, estava nas tuas intenções bastante sérias, por questões de convicção até porque tu tinha uma relação jornalística, né? O Vitélio, para quem não sabe, ele teve uma passagem pelo jornal Diário da Manhã, que também já não existe mais hoje em dia aqui em Erechim. Mas eu me lembro muito bem, me corrija se eu sonhei isso, ou se é mesmo, você saiu daqui num primeiro momento buscando trabalhar no meio jornalístico, se eu não me engano. E neste meio estava a Globo, enfim. Era isso? É verdade. Olha, eu tinha escrito um livro aqui, O Anjo Rebelde. Esse livro eu escrevi com 19 anos. Você escreveu uma crítica linda para o livro. Você ainda tem uma coluna muito bem escrita, escreveu. E eu queria escrever. Eu fui para um lugar onde estavam as editoras. Foi interessante porque eu tinha feito concurso público aqui para analista previdenciário, e eu passei, e eu fui chamado, e eram poucas vagas, eu acho que eram 3 vagas, e eu consegui uma dessas 3 vagas, e me chamaram, eu já estava no Rio de Janeiro, tinha acabado de conseguir um emprego no jornal. Meu pai me ligou: meu filho, volta para cá, você vai ser servidor público aqui em Erechim, você vai viver bem, você... Sonho de muita gente. E você vai ter... E era analista previdenciário, nível superior. Eu tinha acabado de terminar a faculdade de Direito aqui na URI, uma faculdade ótima, que me deu uma base muito boa. E eu falei para ele: olha, mas agora eu estou feliz, eu acho que não deveria voltar. E engraçado que os meus colegas no Rio de Janeiro me diziam assim: então, quando é que você vai para o Sul? Quando é que você vai embora? Eu dizia para eles: mas eu não vou. Não, vai lá é uma vida melhor. Realmente, eles têm consciência da qualidade de vida que se tem numa cidade como essa. Eu acabei ficando lá. E as coisas foram acontecendo. Eu fui fazer mestrado. Eu adorei a ciência. Quando eu defendi a minha dissertação de mestrado, ela foi manchete principal do jornal O Globo de domingo, que é o jornal mais concorrido do país, a manchete principal da capa do jornal. Aquilo teve entrevista na televisão, teve 5 minutos no Jornal da Globo, foi a Veja, todo mundo deu a minha dissertação de mestrado como... Sobre o que foi? A dissertação se chamava Abrindo a Caixa Preta, o desafio da transparência dos gastos militares no Brasil. Eu estava tocando na ferida do quanto se gasta na área militar no nosso país, que não participa de guerras. A gente teve a Guerra do Paraguai, lá em 1870, mas a gente participou da Primeira e da Segunda Guerra, né? Mas nós mandamos a FEB para lá, uma força expedicionária, mas não foi uma participação de sola, tá? Então, mexer no orçamento de defesa, e hoje eu fico feliz porque todo mundo sabe como é que é dividido o orçamento, quanto que vai para a folha, quanto que vai para custeio e investimentos. E é uma consequência de um estudo científico que eu fiz. Aquilo me deu uma sensação de recompensa, de nossa, a ciência vale a pena. Eu acho que se você trabalhar duro, se você fizer um trabalho sério, mesmo que você seja um cara de fora, que ninguém conhece, um cara ainda novo, fiz o mestrado, estava na casa dos 20 e poucos anos, mesmo se você for assim, muito jovem, desconhecido, você vai conseguir respeito pelo seu trabalho. E aí eu engrenei no doutorado. A repercussão que o mestrado deu para a minha vida, a porta que isso me abriu, e eu não trabalhava nessa área de pesquisa na época, eu trabalhava na Casa Civil, concursado.
na Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Olha, e o doutorado, então, eu queria ir logo para onde pudesse. Eu queria ir para o lugar onde todo mundo queria ir, que é a Harvard, que é a universidade de referência no mundo, é o sonho de consumo de quase todo cientista. E aí foi um processo gigantesco para conseguir entrar. Me tomou 1 ano e pouco de trabalho, e aplicação, e cartas de recomendação, e provas, e eu acabei sendo aceito. Além de ter que, digamos, dominar o inglês, uma nova língua. Você está competindo com pessoas que nasceram falando inglês. Então, você imagina hoje, chega um francês aqui hoje, ele quer estar concorrendo a uma vaga com você numa universidade de referência aqui, ele tem que competir com você em português. Então, você tem... E não é só isso, é o histórico da sua vida, as suas notas, você tem que estar entre os melhores, de preferência entre os melhores 5% sempre. É o que você realizou fora da academia, suas atividades voluntárias. Eu era professor voluntário de um grupo de pessoas com deficiência. Então eu dava aula de teatro para eles, cadeirantes, meninos com síndrome de Down, que eu tenho contato com eles até hoje. Aquela experiência no voluntariado, que eu fiquei mais de 2 anos como voluntário naquela ONG, aquilo acho que também impressionou os americanos. Você poderia abrir um pouquinho dessa caixa preta, digamos, só para a gente ter uma noção assim dessa defesa de tese, né, que você fez, que foi, segundo você mesmo, que foi destaque na imprensa lá do Rio de Janeiro e por extensão no próprio país. Havia muita coisa que chamava atenção, não? O que aconteceu? Sim, então não, eu descobri que o orçamento de defesa eu sei que é um funcionário público e deve ter as suas limitações e cuidados. Eu descobri que o orçamento de defesa do Brasil era o 3º maior da União, atrás de Previdência e Saúde. Ficava muito à frente de educação. Isso ainda acontece. Desse orçamento gigante, 80% para folha de pagamento, desses 80%, 63% para aposentados e pensionistas, 13% para custeio, que é onde você mantém o que você tem, e 7% para investimento. Esse orçamento ainda é assim. A consequência de ter descoberto isso numa época em que a transparência pública, né, existe uma palavra para isso em inglês que não tem uma tradução precisa para português, que é accountability. Então, na época que a accountability do Brasil não era tão eficiente, ainda não é, mas era bem pior, me levou a tentar entender o que outros países estavam fazendo. Então, olhar para os Estados Unidos me era muito interessante. O que os Estados Unidos fizeram? Durante a Segunda Guerra, eles desenvolveram um modelo de inovação tecnológica, eles estavam tentando produzir armas, dentre elas a bomba atômica, né? O Einstein, quando ele vai para os Estados Unidos em 1939, ele escreve uma carta para o presidente dos Estados Unidos dizendo, olha, se a gente não fizer a bomba atômica, os alemães vão fazer, eles já estão enriquecendo urânio, eles vão fazer a arma definitiva, como se chama nos Estados Unidos, Ultimate Weapon. E o Einstein, depois, ele acaba escrevendo numa biografia dele, o Einstein era pacifista, um dos maiores gênios da história da humanidade, perseguido pela guerra. Isso inicia o Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan colocou junto indústrias, o governo e os militares, formando uma tripla hélice, né, 3 esferas, para formar a bomba nuclear. Quando termina a Segunda Guerra, o presidente escreve para o Vannevar Bush, que é o cara que é responsável pelo escritório de pesquisa dos Estados Unidos, equivalente ao nosso CNPq aqui no Brasil, perguntando, olha, como é que a gente consegue, em tempos de paz, manter o mesmo nível de avanço tecnológico que nós tivemos em guerra? E o Vannevar cria um documento chamado Science the Endless Frontier, que é a Ciência Sem Fronteiras, né? Que inclusive inspirou o nome de um programa nosso aqui do Brasil mais tarde. Esse programa permitiu que os Estados Unidos criassem tecnologias que nós, civis, usamos hoje, mas que foram desenvolvidas no contexto militar. Então, o computador eletrônico, a internet, a fibra ótica, o telefone celular, o avião a jato, micro-ondas, máquinas de controle numérico, medicamentos bactericidas, roupas
antifogo, tênis anatômico, transistor que a gente usa nos nossos computadores, os drones, né, os veículos aéreos não tripulados, aqui no Brasil nós chamamos de vantes, que saíram desse contexto. Me interessava entender como os estadunidenses fizeram isso e aplicar isso para o nosso país. O Brasil gasta muito dinheiro na defesa, eu não estou dizendo que não deve gastar, nós temos um país continental. Mas isso poderia ser investido, poderia ser gasto mais eficientemente, porque não existe uma fronteira na tecnologia que diga, olha, isso aqui é só militar, isso aqui é só civil. Se você pensar num equipamento que é feito estritamente para destruir, um míssil, por exemplo. Um míssil, a única função de um míssil é explodir, matar. Sem o desenvolvimento de mísseis, nós não teríamos foguetes e não teríamos ido para a Lua. A aplicação que você dá para uma tecnologia, quando Einstein cria a teoria da relatividade, ele não imaginava que aquilo ia ser desenvolvido de uma forma que gerasse armas nucleares. Tá? E igual a mc ao quadrado poderia render muita coisa. Rende, a gente consegue fazer tratamento de saúde, a gente usa radiação para gerar eletricidade, para abastecer cidades, mas também é usado para matar. Então, toda a questão aqui é que a tecnologia ela nunca é boa ou ruim. A tecnologia é neutra. Nós somos bons ou ruins. Se nós pegamos um avião e jogamos contra um prédio, como aconteceu no 11 de setembro, se nós usamos um caminhão para atropelar pessoas, como tem acontecido na França, com atentados terroristas, isso não é uma culpa da tecnologia. Isso é nosso. É claro que ter um controle rigoroso do armamento nuclear previne que o mundo seja destruído. Você veja que durante a Guerra Fria houve momentos que esse planeta poderia ter sido destruído 50 vezes. É necessário que você destrua o planeta uma vez só. 50 vezes sobrou destruição. Então, cientistas, pessoas que estudam essa área, também se interessam numa atuação sobre como prevenir esse tipo de dano. Seria inconsequente que pessoas da ciência deixassem essas decisões unicamente para generais. Afinal de contas, em democracias como a nossa, o comandante supremo das Forças Armadas, ou comandante em chefe, como é nos Estados Unidos, é um civil eleito pela população. Bom, você familiarizado com essa tecnologia toda, com essas vertentes todas aí, enfim, sendo um funcionário público do nosso país, vocês são chamados de vez em quando, vocês têm um grupo que se reúne, vocês discutem internamente isso, porque isso, através da grande imprensa, eu ao menos não tomo conhecimento, não sei se é por falta de interesse, enfim, mas não é o que tem dominado o noticiário, absolutamente. O que tem dominado você sabe muito bem, enfim, é a economia, é a política, enfim, é a violência no nosso país, enfim. Como é que vocês fazem? Vocês têm um grupo, vocês se juntam, vocês se falam, ou são requisitados, tem que prestar contas, ou como é que é? Essa é uma pergunta muito boa. Como é o dia a dia de um cientista? Isso. Você acorda lendo publicações científicas, o que os seus pares publicaram. Desculpe, eu estou longe, mas vendo o que acontece, daqui a pouco o que era semana passada já não é mais hoje, o que era ontem já não é mais hoje. Tu já tem que estar até meio que prevendo o que vai acontecer amanhã. Você tem toda a razão. O que acontece? O conhecimento humano, a ciência, ela é ampla hoje. Ainda vai aumentar muito mais. A gente desconhece muito mais do que a gente conhece, com certeza, né? Dentre todos os conhecimentos humanos, a ciência é uma ponta de unha. Nós temos conhecimentos que não são ciência. O conhecimento de esportes, o conhecimento de relações interhumanas, tudo isso não é ciência. A ciência, para ser considerado como tal, ela tem que ser experimentável. Você tem que poder reproduzir um experimento que você fez aqui e, sob as mesmas condições, ter os mesmos resultados. Apesar da ciência ser tão pequenininha em comparação com o resto do conhecimento humano, sem ciência nós não teríamos a civilização que nós temos hoje.
é de que essa sala, essas cadeiras, esse equipamento que está transmitindo essa entrevista é totalmente baseado em ciência. Agora, como que os cientistas trabalham? Todos os dias você na sua área, porque a ciência é muito extensa, houve uma época em que você ser PhD era doutor em filosofia, philosophy doctor, porque era a única área que você poderia ter um conhecimento tão amplo a ponto de conseguir ler todos os que tinham escrito até então. Hoje em dia ninguém consegue ler tudo que foi escrito em filosofia, ninguém consegue ler tudo que foi produzido em ciência também. Você tem que focar num ponto em que você consiga contribuir com o seu tijolinho na parede do conhecimento. E tem que ser um tijolinho sólido o suficiente para que outro cientista venha e edifique sobre ele. Nós somos anões em ombros de gigantes, como eu costumo dizer para os nossos alunos. Então eu preciso conhecer o que foi feito antes de mim, antes do meu trabalho, para poder produzir alguma coisa que consiga contribuir um pouquinho naquela área específica. Então os cientistas acordam de manhã e leem o que foi produzido e o que foi publicado em revistas científicas, que são revistas que provavelmente não vão interessar ao grande público. De vez em quando, assistindo o noticiário, você vai ouvir, foi publicada na revista Nature um trabalho sobre planetas fora do sistema solar onde é possível a vida. Ou foi publicado na revista Science, alguma coisa assim, assim, assado. Essas revistas é muito difícil publicar nelas. Vai ter um cientista, geralmente são 2, pode ter mais, que sem saber quem você é, vai ler o seu artigo. O seu artigo, na maioria das vezes, vai estar escrito em inglês, mesmo quando publicado no Brasil, porque o inglês se tornou o idioma internacional da ciência. Essa pessoa vai ler e vai dizer, olha, esse artigo eu não concordo com isso, com aquilo, isso aqui está errado, vai testar os seus dados. E muitos artigos são rejeitados. Você passa por um escrutínio muito difícil para produzir ciência. Agora, veja só, é verdade que o debate público, no geral, não tem esses assuntos, não é composto por eles. Mas se você pensar no seu dia a dia, no equipamento que você usa, no telefone que você está sempre trocando, na televisão nova que você comprou de LED, em como a sua vida tem evoluído ao longo desses anos todos, você vai ver que a ciência está em todos os lugares. Muito bem, nós estamos conversando hoje aqui, recebendo prazerosamente aqui o Vitélio Brustolin, que é um erichinense vencedor e que tem muito tempo pela frente ainda e que está nos passando como ele referiu antes, assim, uma ponta de unha do trabalho que ele tem desenvolvido e no que ele está, com perdão do palavrão aqui, metido, né? E entrou porque quis, né? E eu acho que para Erechim é um orgulho. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já voltamos. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descansa a mente. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Muito bem, nós estamos retomando aqui em nome da Unimed Erechim, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Muito prazer aqui, estou revendo também o Vitélio Brustolin. Ele disse que eu não envelheço nunca, mas, ou melhor, ele disse que eu estou igual, então de repente eu já era velho antes, continuo velho agora. Eu quero transferir o contrário, ele não fica velho nunca, né? Bom, Vitélio, vamos passar por assim, hoje em dia, enfim, ainda sobrou, ou está sobrando das pessoas a pele, os ossos, para dizer que a gente é humano, enfim, os sentimentos e tal, o amor, ou o desamor, enfim, o ódio, né? Que futuro tu prevê? Por tudo que tu lê, por todos os contatos que tu tem, nós realmente estamos num caminho sem volta, ou seja, assim, a máquina vai tomar, quando eu digo a máquina, não é como se dizia na década de 60, ou 70, ou até 80, um dia as máquinas vão comandar tudo e tal, mas hoje a gente vê assim, por exemplo, que é o celular, é uma série de coisas, né? Enfim, não vou explicar o que tem dentro
equipamentozinhos assim. Para onde nós estamos indo? Tem um livro muito bom de um autor israelense, o nome dele é Harari. Ele escreveu um livro chamado Sapiens, que é um livro de história da ciência mais lido no mundo hoje. Se tornou um best-seller. Como é o nome, por favor? Harari, Sim. o nome dele. Ele veio para o Brasil não faz muito tempo, ele esteve no Rio de Janeiro conversando com colegas. O Harari, ele cita o exemplo do Homo habilis. O Homo habilis foi um ancestral nosso que ele fazia aquelas flechas de pedra. E ele diz, olha, você pode acreditar que a criatividade evoluiu muito desde que eles começaram a fazer as flechas, a pedra lascada, né? Criou uma fase na história, na pré-história, que hoje é um termo não muito usado, que é a idade da pedra lascada, a idade da pedra polida. O Homo habilis, ele fez aquelas facas e aquelas pontas de flecha por 2 milhões de anos, sem mudar nada. E o Harari diz, olha, o Homo sapiens, que somos nós estamos aqui há 300 mil anos. Os últimos 40 mil anos têm sido atípicos. Veja a expressão, porque como que você dá esse salto na evolução tão depressa, em tão pouco tempo? Como que você sai de um ambiente de selva e cria uma civilização? Tem várias teorias sobre isso. Mas a questão é, e aí respondendo a pergunta que você me fez, é que o Harari diz, olha, dificilmente nós chegaremos à longevidade do Homo habilis. 2 milhões de anos é muito complicado. E o Harari fala mais, ele diz, olha, provavelmente a gente não vai conseguir nem mais 2.000 anos. Ou seja, que essa é a previsão de um cientista. Não sou eu que estou falando, que essa não é exatamente a minha área da ciência. Não. A gente tem muito cuidado quando fala da área de outros cientistas. Agora, veja, todas as civilizações que existiram antes da nossa, e as civilizações, sim, elas terminam. Há livros sobre isso, o Diamond escreveu sobre isso, o Jared Diamond, o Smil escreveu sobre isso, são autores, o Smil, se eu não me engano, é canadense. Todas as civilizações acabam, ou têm acabado até hoje, tá? E geralmente é uma questão climática que faz com que isso aconteça. Então, as civilizações acabam com e levam junto seus hábitos e costumes, é isso? As civilizações acabam com seus recursos até que elas sejam completamente extintas. Então, se você pensar na civilização que habitou a Ilha de Páscoa, os Incas também teve o encontro com os espanhóis, né? Atahualpa era o grande rei deus Inca nessa época, e aí teve toda uma contaminação por doença, 90% da população foi exterminada pelas doenças trazidas pelos colonizadores. Mas pense, por exemplo, nos grandes impérios que existiram, o Império Romano, o Império Mongol, o Império Grego. Você pode argumentar que eles se transformaram em outras coisas, mas num ambiente isolado, e veja que nós crescemos tanto como civilização que hoje o nosso planeta é uma grande ilha. É uma grande ilha de Páscoa. Você pega um avião e em algumas horas você atravessa o planeta. Coisas que são feitas na China, os chineses agora querem acabar com as sacolas plásticas até 2022. Eles têm 1,4 bilhão de pessoas. Coisas que são feitas lá nos afetam aqui, os oceanos ficam poluídos, existem consequências, isso aqui é a nossa casa. Esse tipo de situação coloca a existência humana, a existência da nossa civilização em xeque. Fora que é muito tênue a nossa existência. Nós tivemos 5 grandes extermínios de vidas nesse planeta, né? O DeGrasse Tyson, que é um cientista estadunidense que dá muita entrevista na televisão, ele fala isso, ele diz, olha, foram 5 momentos. O mais grave, que foi quando foi expelido muito dióxido de carbono, na atmosfera, foi por causa de grande atividade vulcânica, exterminou 90% das vidas do planeta. 90%. Isso aconteceu muito antes da gente existir. Então, nós imaginarmos que nós, que somos seres frágeis, completamente consequência desse planeta, né? Existe um livro muito antigo chamado Eram os Deuses Astronautas? Nada pode ser mais mentiroso que essa pergunta.
Nós somos muito terráqueos, nós somos muito deste planeta. Talvez a bactéria que veio com asteroides, as primeiras formas de vida, hoje se especula que haja vida em outras formas, forma microscópica em outros planetas. Existem previsões de alguns cientistas da área de que até 2050 a gente vai encontrar vida em asteroides ou planetas fora daqui. Vida não como você imagina, como que você possa conversar, mas vida de micro-organismos. E aí tem que ter muito cuidado, porque quando nós mandamos sondas para Marte, por exemplo, nós estamos mandando micróbios para lá. É muito difícil você esterilizar um equipamento espacial que vai para fora da Terra. Quando você fala, digamos que também essa civilização, nós estamos hoje, esse período, vai se encontrar com o seu fim, enfim, o que poderia gerar isso? Digamos, o que é a questão climática ou o quê? Bom, veja só, a ONU tinha as metas de desenvolvimento do milênio, que era reduzir a extrema pobreza comparado com o índice de 1990 a níveis inferiores a 15%. Isso foi atingido, a meta é que isso fosse alcançado em 2015, isso foi alcançado em 2010, 5 anos antes do previsto. Com algumas ressalvas, nem todos os lugares reduziram da mesma forma. Então, em alguns ambientes ainda é muito distópico o que aconteceu. Acho que essa palavra resume muito bem o que a gente vive, a distopia, que é uma prima da utopia. Tá? Agora, veja só, as metas de sustentabilidade do milênio, que são as novas metas da ONU, são para que o planeta não aqueça 2 graus até 2099. Aí você vai dizer, puxa vida, mas 2 graus é pouca coisa. Não, 2 graus no planeta inteiro. O que significa que em alguns lugares do planeta vai ser 7 graus. Porque é muito difícil você medir a temperatura do planeta todo, você tem que somar tudo. Onde você vai colocar o medidor, como que você vai medir. É difícil você fazer isso. O problema é a temperatura dos oceanos. A gente pensa que o problema é que fez muito frio, muita chuva, e isso é uma consequência, ou seja, é o extremo. Às vezes não é porque só esquenta, o extremo é uma consequência. Esfriar muito é um sintoma de que o planeta está sofrendo um aquecimento global. 99% dos cientistas do mundo vão te dizer que existe um problema de aquecimento global. 1% vai te dizer que não. Esse 1% vai te dizer, olha, se ocorre um aquecimento global, não é por interferência humana, porque nós não somos tão poderosos, os seres humanos, quanto supomos, a ponto de aquecer o planeta todo. Tem o Sol ali que é mais importante para isso. E aí tem N pesquisas refutando isso. Eles analisam o gelo da Antártica, eles pegam amostras, veem como é que foram os períodos, onde teve muita atividade vulcânica, analisam troncos de árvore. Recentemente foi morta, o ser vivo foi morto, o ser vivo mais antigo do planeta, que era uma árvore de 5.000 anos de idade. O cientista que foi lá captar os anéis que tinham na estrutura dela não conseguiu tirar o medidor dele de volta, ele não sabia que a árvore era tão velha e ele cortou a árvore e para sempre foi culpado por isso. Depois se descobriu uma árvore um pouquinho mais antiga que essa. Então veja, essa árvore ela está ali desde os Sumérios. Os Sumérios foram em 4.000 a.C., perdão. Essa nova árvore tem quase 6.000 anos de idade. Quando você analisa um ser vivo desses, você consegue ver o que aconteceu no planeta durante quase todo o período dessa civilização nossa, que vem lá da Suméria, da construção das pirâmides, dos gregos e dos romanos, essa civilização nossa ocidental, mas também pega uma boa parte da China, que é uma civilização de 5.000 anos. Então, quando você analisa tudo isso, você consegue medir que há um aquecimento global agora, comparando com outras épocas. Esse tipo de dado é muito preciso. Então, só para responder a sua pergunta, depois de uma curva grande, se alguma coisa nos ameaça muito hoje, isso é sim um aquecimento. Veja que, por exemplo, eu trabalho nos Estados Unidos, então eu tenho muito cuidado quando eu digo isso. Mas os relatórios da Casa Branca, são de que há um aquecimento global. O que o Trump diz não é isso, mas os relatórios da própria Casa Branca falam isso. Então é muito complicado você negar um fato desses.
Já me pediram várias vezes aqui para dizer, olha, você tem que dizer mais vezes com quem é que tu está conversando, porque a gente pega o programa meio que andando. Então, é o Vitélio Brustolin, nascido em Erechim, para rimar aí, né? Professor de Harvard, cientista, funcionário público federal aqui do nosso país, preocupado com as questões de segurança. O que é mais importante hoje em termos de segurança ou de insegurança? Não sei. Você ter grandes exércitos, grandes armas, ou deter o conhecimento, digamos, especialmente nessa área tecnológica? Eu acho que não é uma pergunta em que uma alternativa anula a outra. Existe um movimento internacional para que os exércitos sejam enxutos e se invista em equipamentos inteligentes. Então, veja, por exemplo, esse drone que matou o general Soleimani no Irã há pouco tempo é um veículo aéreo não tripulado. Não tinha um militar lá nele, mas tinha um militar numa base com um joystick na mão comandando aquilo. Grandes quantidades de pessoas ainda são muito importantes. Por exemplo, se você monta uma força pacificadora, o Brasil mandou uma missão de paz para o Haiti. Os haitianos gostam muito dos brasileiros. Eu conheci alguns haitianos que nos adoram pelo nosso soft power, que a gente chama de poder macio, né? Que é o futebol, a música, a nossa cultura. Mas eles também gostam do que nós fomos fazer lá. Então, como é que você pacifica um país sem mandar seres humanos para lá? Ou mais do que isso, por mais que você tenha tecnologia, veja a Guerra do Vietnã, por exemplo, uma superpotência superpoderosa, Estados Unidos. Foi invadir o Vietnã e os vietnamitas usaram tática de guerrilha, se esconderam no meio do mato e conseguiram expulsar os americanos de lá. Os Estados Unidos perderam essa guerra. Então, nem sempre a tecnologia é a resposta. E aí tem outras questões. Olha, pensa, por exemplo, vamos um pouquinho mais para trás, só para pensar um pouquinho menos na tecnologia. Napoleão decidiu que ia tomar a Rússia. E ele mandou as forças dele para invadir Moscou. No caminho eles foram queimando tudo, os russos foram recuando, não era a Rússia que é hoje, estou usando isso para facilitar, existia a Prússia ali. Eles foram recuando, negando o enfrentamento a Napoleão. Napoleão tomou Moscou, e aí ele fez o quê quando tomou Moscou? Não fez nada. Os russos esperaram o inverno chegar, Napoleão perdeu quase todo o exército dele tentando sair da Rússia, ele tinha queimado tudo, eles não tinham onde se abrigar. E apesar de ter negado o combate, não ter enfrentado a tecnologia que Napoleão tinha na época, que o Napoleão era um general de artilharia, ele era um comandante de canhões. Os russos perderam todas as batalhas e ganharam a guerra. E não se perfez o objetivo político do Napoleão, que era que os russos ficassem do lado dele. Então, veja, a tecnologia ela vem avançando há milênios. As tecnologias que nós temos hoje, um sismógrafo, por exemplo, os chineses tinham um sismógrafo que era uma estrutura com carinhas de dragão, então se um pedaço daquele lado do país tremesse, a bolinha cairia para aquele lado. Essa tecnologia avançou muito para o que nós temos hoje. A mesma coisa vai se repetindo ao longo da história toda. Se você argumentar, tudo bem, mas nós temos armas nucleares hoje, nós temos armas nucleares há muitas décadas. A bomba nuclear ela é uma arma já uma senhora. Poucos países detêm o controle, a tecnologia, mas ela já tem um bom tempo. O problema da arma nuclear, ou contra um exército de pessoas, é que depois que você lança a bomba, ninguém mais pode habitar aquela área. Então, do que adianta você explodir? Houve um momento na Guerra Fria em que o von Neumann, que era um cientista que estava nos Estados Unidos, sugeriu para os americanos que acabassem com a Rússia, com a União Soviética na época, antes que os russos desenvolvessem a própria arma nuclear. Então, a CIA previa que eles desenvolveriam em 1952, eles desenvolveram em 1949. Mas o von Neumann, que é o autor da teoria dos jogos, tá? Que é uma teoria muito usada tanto em ciência política quanto em economia, ele disse, olha, todos os cálculos mostram que a gente tem vantagem acabando com eles agora. Ou seja, você explode um país inteiro para não ter o risco de depois ter um inimigo. Agora veja, que tipo de civilização faz isso? O maior país do mundo, você vai lá e destrói um país inteiro
para depois não ter um problema no seu futuro, que na verdade não é a resposta, como nós sabemos. Essas guerras, Afeganistão e Iraque, geram uma consequência de ódio que se propaga. O Estado Islâmico, por exemplo, nasce no momento em que o Saddam Hussein é derrubado. O Saddam combatia aquelas forças no norte do Iraque. Então, esse tipo de intervenção, por mais tecnologia que você tenha e por mais forte que você seja, gera consequências que depois nenhuma tecnologia tem como segurar. Muito bem, nós vamos fazer o nosso último intervalo do programa de hoje e já voltamos. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descobre novos sabores. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Muito bem, então, retomando em nome da Unimed Erechim, o Unimed Cuidar de Você, esse é o plano que recebe hoje Vitélio Brustolin. Como é que o Brasil se encontra em termos de segurança, enfim, nessa tua área aí, né? Nós evoluímos, estamos na mesma, enfim, se fala muito porque por troca de governo tem uma identidade muito mais próxima do que seria o militar, aí, enfim. Mudou muita coisa, não mudou? Nós estamos avançando em algumas coisas ou não? Eu vou responder essa pergunta em 3 camadas. Existe a camada da segurança internacional, que é formada pela soma das defesas nacionais, ou seja, o exército de uma nação com de outra nação e forma o sistema de segurança internacional. Existe o sistema de defesa nacional, que aí entram os militares, e existe o sistema de segurança pública, que é interno do país. No Brasil, em algumas ocasiões, a defesa intervém na segurança pública por causa das operações de garantia da lei e da ordem, que são do artigo 142 da Constituição. Na faixa de fronteira, em 150 quilômetros, os militares também têm poder de polícia. Então, feita essa ressalva aqui, falando especificamente da área de defesa nacional, ou seja, sem entrar em segurança pública e sem entrar em segurança internacional. Em defesa nacional, o Brasil já foi um grande produtor de tecnologia. Até o final da década de 1980, 90% dos meios que mobilizavam o exército brasileiro eram produzidos no Brasil. Depois a gente se tornou um grande comprador, e isso é um problema, porque a tecnologia que você usa, por exemplo, hoje para fazer um submarino, ela não vai ser usada só no submarino. Aquilo tem externalidades, como se fala na economia. Então, para você desenvolver a hidrodinâmica dele, a hélice, o sistema de comunicação... Eu vou te dar um exemplo. Para que você acha que serve um submarino nuclear? Vou fazer a pergunta para você agora. Bom, evidentemente que eu não sou dessa área, mas evidentemente que eu acho que com a desculpa de se proteger para destruir alguém ou para atacar alguém. Geralmente nessa área se chama isso de dissuasão. Eu tenho equipamento para que ele não seja usado. Ou seja, eu tenho equipamento e como você, país vizinho, sabe que eu tenho esse equipamento, você não vai mexer comigo porque você sabe que eu posso usar o equipamento contra você. Agora veja só, o submarino nuclear, ele é eficiente, na verdade ele é um submarino de propulsão nuclear. Ele tem uma diferença de um submarino elétrico e a óleo, que é um sistema misto, que são os submarinos convencionais. Qual é a diferença? O elétrico e a óleo, ele precisa subir para a superfície para captar o oxigênio ou para carregar a bateria. O nuclear, ele fica muito, muito tempo debaixo da água. Então, se você tem um submarino nuclear e ele vai ficar muito tempo debaixo da água, ele alcança uma velocidade muito grande, ele é muito silencioso, porque a propulsão é silenciosa, você vai mandar o seu submarino lá para o Círculo Polar Ártico e ele vai ficar invisível lá. Não faz muito tempo que um submarino invadiu o Golfo do México, um submarino russo, e os americanos só perceberam quando ele estava saindo do Golfo do México, que é ali na beiradinha da Flórida. Se você tem um equipamento desses lá no Círculo Polar Ártico, debaixo do gelo, em algum momento esse submarino vai ter que se comunicar com o Brasil aqui em terra. E é nesse momento que ele vai ser detectado.
Então, quando você desenvolve uma tecnologia dessa, você tem que desenvolver uma tecnologia de comunicação para que aquilo tenha alguma utilidade. Senão, não adianta você ter um submarino super eficiente, invisível e super veloz, que no primeiro momento que usar um rádio, vai ser detectado. Acabou a vantagem dele. O submarino nuclear, de propulsão nuclear, é um projeto de Estado do Brasil. Ele está desde 1979 sendo desenvolvido. Ele atravessou diversos governos e é por isso que ele é um projeto de Estado. A previsão agora é que ele será entregue na década de 2030. Isso vai sendo expandido, a gente tem muita dificuldade em comprar alguns equipamentos, nós tivemos um acordo com a França, nós temos uma negativa dos Estados Unidos em nos vender algumas coisas, ou tínhamos até então, como fibra de carbono, por exemplo, que é uma coisa super, não é uma tecnologia super avançada, mas é necessária para isolar a radiação. A mesma coisa em outras áreas, nós temos agora um acordo de cooperação com a Suécia para o Gripen NG, New Generation, que uma parte dele é desenvolvida aqui. O capacete, por exemplo, é todo feito inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Esse tipo de tecnologia nos dá know-how, nos dá conhecimento para expandir para outras áreas. Se você pensar na Embraer, por exemplo, muitas aplicações comerciais de jatos que a Embraer produziu nasceram de um acordo com a Itália de um programa chamado AMX, que foi para desenvolver caças a jato. Então, numa resposta muito curta, nós temos alguns programas muito interessantes que podem gerar, como eu falei, tecnologias que vão para a área civil também e que ajudem a área militar. Afinal de contas, isso aqui é um país continental, nós somos metade da América do Sul, nós precisamos das tecnologias. Se nós não produzirmos, nós vamos ter que comprar e aí seremos sempre dependentes da expertise alheia, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem deficiências gravíssimas. A gente tem munição, por exemplo, para 1 hora de guerra. O que é um efeito claro de sucateamento das Forças Armadas. Essa é uma área que precisa de investimento para várias outras externalidades, para a área civil também. Você mesmo disse antes, que parece que, não sei se eu peguei bem, que o orçamento ele continua igual ao que era um tempo atrás. O orçamento tem contingenciamentos. Como é que funciona o orçamento? Existe uma previsão governamental que passa pelo Congresso, que é aprovada pelo Congresso todos os anos, e daquela previsão não significa que tudo que está previsto vai ser executado. Tradicionalmente no Brasil, orçamentos, não só da defesa, da educação também, vários orçamentos são contingenciados no início do ano. Então você tem uma previsão orçamentária, mas o governo diz, olha, aqui você não vai poder executar tanto, só vai poder executar X e não Y. E aí, no final do ano, tradicionalmente, o executivo libera uma fatia, descontingencia uma fatia. Só que é muito difícil você executar, porque se você é um gestor público, para você executar o orçamento, você tem que ter o projeto previsto, quanto vai ser executado, você tem que prestar contas. Se o orçamento é descontingenciado no início de dezembro, muito dificilmente você vai conseguir executar até o fim do ano. O nosso tempo está voando, nós temos os cérebros mais privilegiados nessas áreas aí, eles estão conseguindo ficar no Brasil ou ainda estão buscando outras geografias aí? Não, existe uma fuga de cérebros gravíssima no Brasil. Tem dados oficiais do governo, tá? Não faz muito tempo que saíram dados da CAPES e do CNPq. Existe uma fuga clara de cientistas do nosso país e isso é doloroso porque, veja só, hoje, se você é um país como Estados Unidos e você não gastou um centavo para formar um doutor, um PhD, e você recebe esse cara formado para trabalhar lá por uma grana, um dinheiro muito menor, na verdade, do que uma pessoa local ganharia, você vai querer isso. Isso é um bônus que você tem sem investir nada. Vitério, como é que tu classifica, assim, a grosso modo, o ensino no nosso país em nível de ensino fundamental, enfim, que dá base ali e tal, e depois no curso superior? Nós estamos muito divorciados do que a gente vai encontrar lá fora? Tem dados para isso, né? A gente tem medido o desempenho dos nossos alunos. Eu só queria te dizer uma coisa. Quando nós falamos de Brasil, nós estamos falando de um continente. Então, o ensino público do Rio Grande do Sul, que eu me lembro, pelo menos quando eu estudei aqui, foi incrível para mim. Se eu comparar isso com algum lugar público em algum bairro do Rio de Janeiro, eu acho que aqui vai ser muito melhor. Então, é muito difícil você falar no Brasil como um todo assim. Mas o Brasil, pelo que gasta, poderia ser melhor alcançar resultados melhores. A gente gasta
de uma forma pouco eficiente e, mais importante, a gente gasta muito sem valorizar os profissionais da área, o que é um absurdo. Os celulares de autoridades importantes do nosso país ainda continuam, digamos, disponíveis para serem, não disponíveis eles, mas ainda podem ser invadidos ou é muito complicado? Ou nós já temos mecanismos de defesa? Nenhum celular é seguro. Não existe isso. Se você está conectado na internet, o risco existe. Os democratas, a Hillary Clinton, enfim, eles acreditaram muito a derrota deles, jogaram a culpa nos russos. Né? O que tu prevê para esse ano aí, onde o Donald Trump pretende se reeleger? 26 pessoas foram presas por causa do que os russos fizeram nos Estados Unidos. O relatório Miller, que saiu agora no ano passado, mostra como os russos fizeram isso. Houve uma interferência russa nas eleições dos Estados Unidos. E isso é muito grave, porque você tá interferindo na eleição de outro país. Isso poderia ser considerado um ato de guerra, não previsto no direito internacional. Guerras foram feitas porque não se concordavam com governantes que estavam em alguns países. Veja agora, por exemplo, o que acontece no Irã. Agora, veja só, nós tivemos problemas nas eleições do Brasil. O TSE derruba boa parte do sistema dele, porque recebe muito ataque cibernético durante as eleições, fica só com o básico funcionando. Eu escrevi um artigo científico sobre isso, comparando as eleições dos Estados Unidos em 2016 com o Brasil em 2018, deve ser publicado agora no primeiro semestre. Bom, nós temos 30 segundos. Quero te agradecer por você estar aqui uma vez mais. O assunto talvez ingressasse numa outra civilização, para exagerar o que você disse, para dar uma dimensão da importância e da amplitude dele. Eu gostaria de te agradecer uma vez mais. Sempre que tu retornares a Erechim, por favor, apareça aqui. Muito obrigado. Eu queria só terminar mandando um abraço para pessoas que eu não vou conseguir ver dessa vez aqui em Erechim. Saibam que eu amo ser daqui e eu sempre vou voltar para essa cidade. Obrigado. Muito bem, nós conversamos hoje então aqui prazerosamente com Vitélio Brustolin, um erechinense, um vencedor, enfim, que tem muito a dar ainda para sua família, para sua cidade, especialmente para o seu país. Muito obrigado a todos aí de casa, uma boa noite e até a próxima. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.